Como um pequeno povo mudou para sempre a ciência, a arte e a política do mundo. Imagine um grupo de cidades costeiras no mar Egeu, reunindo filósofos curiosos, escultores visionários e cidadãos discutindo ideias na praça pública. Eles não tinham império nem vastos territórios, mas criaram a filosofia, a arte clássica e a decência política que moldou a civilização ocidental. Este povo eram os gregos. Em sua busca por verdade, beleza e participação cidadã, lançaram as bases da ciência moderna, o conceito de democracia e um legado artístico imortal. Nesta narrativa épica em formato documental, vamos embarcar na jornada dos gregos e entender como sua genialidade ressoa até hoje. Palavra-chave: gregos, filosofia, democracia. Nos confins do mar Egeu, entre ilhas rochosas e penínsulas recortadas, surgiram os primeiros assentamentos gregos. A geografia fragmentada dos montes e vales estimulou a formação de cidades-estado independentes: Atenas, Esparta, Corinto, Tebas. Cada polis tinha sua própria cultura, governo e identidade. Atenas investiu no debate público, Esparta na disciplina militar. Os gregos possuíam uma cultura rica em mitos e ritos. Deuses habitavam o Olimpo, heróis enfrentavam monstros, e os oráculos guiavam destinos. A língua grega uniforme permitiu o intercâmbio de ideias. Poetas como Homero criaram narrativas nacionais, enquanto poetas líricos e dramaturgos trouxeram emoção e questionamento. Era uma sociedade profundamente oral. As histórias passavam de geração em geração. As festas, como os Jogos Olímpicos, reuniam cidadãos de diferentes polises para competir e celebrar. Esse ambiente plural e descentralizado fomentou a busca por conhecimento e diferenciação. Imaginemos um jovem ateniense caminhando até o Ágora, onde debates fervilhavam sobre justiça, cosmos, governo. Essa atmosfera única, de liberdade intelectual dentro de comunidades pequenas mas vibrantes, preparou o terreno para as grandes inovações filosóficas, científicas e políticas que viriam a transformar o mundo. A filosofia nasce em Mileto com Tales, Anaximandro e Anaxímenes, os primeiros a questionar a natureza sem recorrer aos mitos. Eles buscavam explicações racionais. Tales disse que tudo era água. Anaximandro propôs o indefinido, e Anaxímenes sugeriu o ar. Esses pré-socráticos inauguraram o Logos, a razão oral para compreender o cosmos. Logo, Parmênides e Heráclito desafiaram essas ideias. Parmênides defendeu a imutabilidade do ser, enquanto Heráclito dizia que tudo flui. Empédocles e Anaxágoras introduziram as noções de elementos e mente cósmica. Essa busca racional desembocou em Sócrates, que virou o jogo. Na praça, confrontava cidadãos com perguntas: o que é justiça? O que é virtude? Seu método dialético, Elenchus, provocava reflexão contínua. Sócrates não escreveu nada. Sua sabedoria foi documentada por Platão, que criou diálogos filosóficos visuais e dramáticos. Já Aristóteles, em Estagira, sistematizou lógica, ética e ciência, classificações biológicas, observações empíricas. A filosofia grega é visual e vibrante. Imagine Sócrates no mercado, questionando um artesão. Platão na academia, rodeado por estátuas. Aristóteles com pergaminhos sob oliveiras. Essa linha de pensamento racional marcou o fim do mito como explicação central e abriu caminho para a ciência experimental e o questionamento político. A arte grega mesclava perfeição matemática e vivacidade dramática. Desde as esculturas arcaicas rígidas até os mármores clássicos de Fídias e Miron, vemos um progresso visual notável. A escultura Discóbolo sugere movimento perfeito. O Doryphorus de Policleto incorpora proporções ideais. Os templos, como o Pártenon em Atenas, usam proporções áureas. Cada coluna e friso conta uma história visual. Os gregos valorizavam a harmonia, o equilíbrio visual. Na pintura cerâmica, cenas do cotidiano ou da mitologia saltavam em vermelho e preto sobre argila.
O drama teatral também teve expressão visual poderosa. Máscaras gigantes, cenários simbólicos, uso de coros e música para amplificar emoções. O teatro de Epidauro era uma obra-prima acústica e arquitetônica. 14.000 espectadores podiam ouvir cada palavra claramente. As competições artísticas nas Panateneias e Dionisíacas incentivavam inovação. Curiosidade: muitos templos usavam óstracos, fragmentos cerâmicos, para votar em obras públicas ou exilar cidadãos, ostracismo. Visualmente, a arte grega buscava inspiração na vida, sem idealização vazia. Rostos com expressão, músculos tensionados, gestos naturais. Esses artistas dominavam o corpo humano com anatomia precisa. Tudo servia a uma visão de beleza ideal, mas profundamente emocional. A arte grega transformou a forma de representar a realidade. Uma influência que atravessou séculos até o Renascimento e ainda vive hoje em museus do mundo inteiro. A democracia nasceu em Atenas no século V a.C., como um experimento radical. Cidadãos, homens livres, nascidos de pais atenienses, podiam votar diretamente em assembleias. Solon instituiu reformas, mas foi Clístenes quem criou as bases democráticas em 508 a.C. Distritos tribais, sorteio de cargos e o ostracismo para evitar tiranos. Nas colinas da Pênix, 6.000 cidadãos podiam deliberar leis, julgar crimes e decidir guerras. Metecos ou escravos eram excluídos, mas mesmo assim, o grau de participação era sem precedentes. A burocracia cívica rotativa garantia renovação constante. A retórica tornou-se arte. Cidadãos aprendiam a argumentar com clareza e persuasão. Aristóteles mais tarde classificou regimes e comparou democracia, oligarquia e monarquia. A democracia grega era tão visual quanto prática. Assembleias lotadas, magistrados em togas brancas, pedras de voto espalhando-se por urnas públicas. Na agora, cidadãos debatiam. Eles desenhavam propostas num grafito nas paredes. Apesar das limitações, poucas mulheres, escravidão, exclusão de não-cidadãos, o modelo influenciou a noção moderna de governo representativo. Um exemplo inspirador: durante a Guerra do Peloponeso, Atenas enviou uma frota de 200 navios após debate público rigoroso. A democracia ensinou ao mundo que a política é participação coletiva, não privilégio de poucos. Os gregos lançaram os alicerces da ciência com pitagóricos e helenos. Pitágoras descobriu a relação entre números e música e o clássico teorema que leva seu nome. Filósofos como Euclides sistematizaram a geometria. Os elementos permaneceu referência por séculos. Arquimedes inovou em física. Princípio de alavanca, empuxo, disse, eureka, ao emergir num banho. Máquinas simples e métodos de cálculo de áreas. Hiparco criou tabelas astronômicas precisas e inventou a trigonometria. Hipócrates sistematizou medicina com observação clínica e juramento ético. A ciência grega era observacional e matemática. Eles mediam eclipses, distâncias, classificavam conchas e plantas com rigor. Visualmente, muitos experimentos se representavam em esferas armilares, diagramas geométricos e desenhos anatômicos sobre papiros. As escolas filosófico-científicas, Escola de Alexandria, Academia, Liceu, eram centros vibrantes onde jovens aprendiam e disputavam ideias. Curiosidade: Eratóstenes calculou a circunferência da Terra com incrível precisão, usando ângulos de sombras em 2 cidades. Os gregos uniram mente e gesto, ciência e estética. Mesmo sem microscópios ou telescópios modernos, suas observações e abstrações transformaram nosso entendimento do universo e da vida. Esse legado matemático-científico moldou o método científico. Raciocínio, prova, hipótese, lógica. A base de cada experimento contemporâneo. A história grega é marcada por grandes confrontos, com dimensões épicas e consequências duradouras. As guerras médicas, séculos V a.C., viraram lenda. Em Maratona, 490 a.C., 10.000 atenienses enfrentaram 25.000 persas,
e venceram. Xerxes desembarcou com centenas de milhares. Os espartanos bloquearam em Termópilas, enquanto o estrategista ateniense Temístocles liderou a vitória naval em Salamina. Essas batalhas consolidaram a cultura grega frente ao cerco externo do Império Persa e fortaleceram sua autoconfiança democrática. Depois, o conflito interno. A Guerra do Peloponeso, 431-404 a.C., dividiu Atenas e Esparta. Litígios de poder, alianças, traições e epidemias entraram em cena. Tucídides documentou a guerra com rigor analítico, transformando história em investigação e narrativa factual. Os cidadãos viam soldados partir, cidades saqueadas, revoltas nos territórios aliados. Essas guerras testaram os limites da democracia e revelaram suas fragilidades. O pós-guerra viu a ascensão de Tebas e depois de Macedônia. Alexandre o Grande, filho de Filipe II, conquistou o mundo conhecido, espalhando cultura grega da Grécia ao Egito e Índia, a chamada helenização. Monstruosas formações militares, aldeias convertidas ao estilo grego, cidades como Alexandria, tornaram-se centros de cultura e ciência. A história visual desse período é dramática. Falésias de Termópilas, navios indo ao mar, cidades destruídas nas guerras civis. Esses conflitos mostraram o poder da política, da diplomacia e da guerra, e como a cultura grega influenciou bilhões. O impacto grego transcendeu milênios. Na Roma clássica, os governantes absorveram filosofia, como o estoicismo de Sêneca, arte, ciência e direito. Durante a Idade Média, textos gregos mantidos por monges e estudiosos islâmicos foram redescobertos no Renascimento. Platão e Aristóteles influenciaram o pensamento ocidental emergente. A arte renascentista reviveu proporções clássicas, anatomia e perspectiva. No iluminismo dos séculos XVIII e XIX, filósofos evocaram as ideias de democracia grega para inspirar revoluções modernas. Os pensadores franceses e americanos citavam Atenas como modelo republicano. Hoje, nossos sistemas jurídicos, tribunais, como o júri popular, arquitetura neoclássica e ensino científico, têm raízes diretas na Grécia Antiga. A palavra academia deriva da escola de Platão, lógica de Aristóteles, parlamentar de antigos conselhos gregos. Museus ao redor do planeta exibem vasos, estátuas e cerâmicas com estética grega. Cidades modernas como Nea Epidavros, no nordeste da Grécia, ainda cediem espetáculos no teatro de pedra original. A filosofia grega estimula a inteligência moderna. Ética, política, ciência são fundamentadas em questionamentos que eles formularam. Esse legado é visual. A estatuária clássica ainda inspira escultores. Arquitetos erguem colunas dórica, jônica, coríntia em prédios públicos e universidades. Em escolas, crianças aprendem sobre a democracia ateniense. Em cursos de filosofia, estudam Sócrates, Platão, Aristóteles. Os gregos, embora pequenos em número, construíram uma herança global, visível e viva. Um legado que desafia o tempo e continua a moldar sociedades inteiras. A jornada dos gregos, povo de inovadores, filósofos, artistas e cidadãos, é uma epopeia que mudou o curso da história. De suas cidades-estado à filosofia do Logos, da democracia pioneira à arte idealizada e à ciência empírica, eles construíram fundamentos que atravessaram séculos e fronteiras. Sua coragem de questionar mitos, desafiar tiranos, inventar governo do povo e buscar beleza racional, criou um legado duradouro. Hoje, quando debatemos direitos civis, ciência, estética ou representatividade, ecoam seus valores. Pergunte-se: que ideias minhas podem resistir ao tempo? Como meu ato de cidadania impacta meu coletivo? A genialidade grega nos convida a ser curiosos, críticos e engajados. Este vídeo documentário foi uma ponte entre o passado fascinante dos gregos e nossas reflexões contemporâneas. Agora, imagine um cidadão ateniense caminhando no ágora, olhando para sua estátua, questionando o horizonte.
aquela visão ainda pulsa em nós. Se você se sentiu instigado a explorar mais, comente. Qual ideia grega você acha mais relevante hoje? Democracia, ciência ou arte? Inscreva-se, compartilhe com quem busca inspiração e continue essa conversa. Porque assim como os gregos, nosso impacto pode ser eterno.